Um bot de bate-papo ou um chatbot é um programa de computador que simula uma conversa humana. Geralmente eles são usados em atendimento ao cliente online. Então, se você tem uma loja, você não precisa manter alguém lá, um funcionário, respondendo às pessoas. Você tem um desse e ele vai responder os seus clientes, ajudando eles com os problemas que eles tiveram na hora de comprar ou simplesmente respondendo perguntas. A forma que esses bots funcionam é usando inteligência artificial. Eles vão usar essa inteligência artificial e o machine learning para interpretar o que o usuário está perguntando ou está falando. E dessa forma eles vão saber o melhor jeito de responder. Eles são programados para entender uma linguagem natural e não precisa ser coloquial. Você pode conversar com o chatbot como se você estivesse falando com um amigo e ele provavelmente vai entender. E eles conseguem manter conversas por bastante tempo. Eles são usados em várias indústrias, não só no comércio, mas principalmente no comércio, mas também em marketing, para criar campanhas de marketing ou outras coisas. Eles também podem te ajudar com coisas que você precisa fazer ou com ideias. Eles te dão alguma ideia para qualquer coisa que você quiser. Por exemplo, esse trabalho. Tudo que eu falei aqui até agora foi escrito por um chatbot. Eu disse para ele que eu preciso fazer para a faculdade um vídeo onde eu falo sobre esses chatbots, o que eles são, como eles funcionam e coisas interessantes sobre ele, e eles me deu todos esses tópicos que eu falei até agora. Então é assim que eles funcionam. Você manda uma coisa para eles e eles vão te responder. E eles vão conversar com você como se eles fossem seu amigo ou seu ajudante ou uma pessoa que está fazendo suporte em algum site ou qualquer outra coisa. Inclusive, eles podem ser usados na programação. Se você tem um bot desses que sabe de programação, você pergunta alguma coisa para ele e ele pode até mesmo programar para você. Então, tem alguns modelos onde você chega nele e fala, monta um código para mim que consegue me perguntar a base e a altura de um triângulo e depois calcular a área desse triângulo. E escrevendo exatamente isso, ele vai lá e vai gerar um código para você que faz aquilo, você dá um Ctrl+C, Ctrl+V e agora o código é seu. Então eles são bem interessantes e eles estão bem em alta nos últimos anos. Se você for para qualquer loja online, você provavelmente vai achar um desses que consegue responder como se fosse mesmo um funcionário daquela loja e te ajudar a solucionar seus problemas ou te informar mais sobre o que cada produto é. Então, se eu entro em um aqui e faço uma pergunta para ele, por exemplo, qual a população da China, ele consegue me responder. Ou se eu peço ajuda para alguma coisa, por exemplo aqui, ajuda com a minha tarefa de casa, ele vai dizer, é claro que eu consigo, eu ia ficar muito feliz em te ajudar, só me deixa saber do que você precisa. Então eu digo, então aqui eu digo para ele que eu preciso fazer um vídeo sobre esses robôs de bate-papo, como eles funcionam, por que eles existem e outras coisas interessantes. E ele vai aqui me dar um jeito que eu posso falar disso. Então, se eu for ler aqui o que ele está falando, ele me disse para nesse vídeo dizer que esses robôs de computador são robôs de bate-papo são programas de computador que conseguem imitar uma conversa humana. Eles são usados para simular essa conversa de forma virtual, seja elas com um site ou como mensagens ou só para que nem esse testes ou questões estudantis. E existem muitas razões de por que eles existem. Uma delas é para as pessoas não terem que gastar tempo fazendo tarefas simples ou respondendo coisas que não precisariam de um humano fazendo. Então eles conseguem fazer coisas para você. Além disso, é para dar
serviço ao cliente, o atendimento ao cliente que eu tanto falo, que é de longe a coisa principal que eles fazem. Você pergunta alguma coisa para ele e ele te responde, então você não precisa de uma pessoa recebendo um salário fazendo isso. E ele diz que, por último, esses bots de texto que nem ele podem ser usados para marketing ou promoções. Então você pede para ele ajuda com uma campanha de marketing e ele pode te ajudar. Então, se eu peço para ele se ele consegue me ajudar com uma campanha de marketing, eu posso falar que eu estou promovendo a minha padaria, que acabou de abrir. Eu pergunto para ele como ele consegue me ajudar, como que eu faço para as pessoas virem na minha padaria, e ele me deu um texto enorme aqui falando que existem várias maneiras de promover uma padaria nova. Eu poderia dar flyers, posters em locais com muito tráfego, ou eu posso colocar posters em outros negócios locais, então em outros comércios locais, ou inclusive eu posso fazer uma grande inauguração para as pessoas perceberem e virem. Eu também poderia falar com bloggers, com pessoas, influencers que falam sobre comida e pedir para eles escreverem ou fazerem um vídeo, fotos na minha padaria. E ele também diz que, independente da estratégia que eu escolha, eu preciso ser sempre criativo e consistente para atrair esses novos clientes. Então, dá para ver que, além de simplesmente responder perguntas simples, eles conseguem raciocinar uma resposta bem avançada e te ajudar com muitas coisas. Isso tudo que eu estou fazendo é de graça, então qualquer um pode vir no site da OpenAI, que é a empresa que fez esse daqui em específico, e pedir ajuda com ele para qualquer coisa, seja para montar uma empresa, para promover uma empresa ou para fazer um trabalho de faculdade ou um código de computador. Se você ver aqui nos exemplos, todos esses são o mesmo bot. Esse que eu estou falando, ele está respondendo minhas perguntas. Mas se eu começar e pedir para ele criar um código de computador para mim, ele também consegue. Então, eles têm muitas funções diferentes, muitas coisas que eles conseguem fazer. Por exemplo, achar bugs em um código Python ou explicar um código. Então, eu boto lá um código em alguma língua e ele me explica o que aquele código faz e o que cada coisa ali faz. Então, com certeza, além dos fins comerciais, eles são muito bons para estudantes, pesquisadores, cientistas ou até mesmo empresários que precisam de ajuda para montar a empresa ou para ter alguma ideia. E artistas também, que precisam de ideia para um filme ou para uma música, ele com certeza consegue te ajudar. Então, se eu pedir ele me ajudar com mais alguma coisa, eu digo para ele que eu quero fazer um filme, mas eu não sei o tema. E ele vai me dar um tema. Ele falou que eu poderia fazer uma comédia romântica, um drama ou um filme de ação. E agora eu vou pedir para ele qual é a história do meu filme que vai ser de ação. Ele está falando que são alguns heróis que vão se juntar para salvar o mundo de alguma organização do mal. E durante essa história podem ter várias reviravoltas e que a todo momento tudo podia dar errado. O filme seria cheio de ação, aventura e suspense. Então aqui eu tenho uma ideia de um filme que pode vir a ser muito bom e que foi totalmente criada por uma inteligência artificial que está programada para conversar comigo como se fosse um amigo que sabe muito mais do que qualquer amigo. Então, esses são os bots de conversa. Eles usam inteligência artificial e machine learning para aprender sobre o comportamento humano e conversar com um humano como se eles fossem um de nós. E eles podem ser usados para várias finalidades.